Está no ar mais um programa Questão de Direito. Como sempre, programa Questão de Direito, nós estamos aqui discutindo assuntos interessantes, temas relevantes para a sociedade de uma forma geral, que tem impacto direto na vida do cidadão, porque todos nós temos com o nosso Estado um vínculo jurídico-político. Então, as questões jurídicas que permeiam o nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, acabam por nos impactar, por trazer diferença para melhor ou para pior na nossa vida. Por isso, o programa Questão de Direito, para que você em casa possa saber como é que essas questões estão sendo trabalhadas nos tribunais, como a doutrina trabalha, como no meio acadêmico, porque nós temos sempre aqui também os professores nos ajudando a elucidar esses fatos para que você possa ter uma compreensão, possa tomar algumas decisões na sua vida e conhecer os institutos jurídicos que de fato influenciam no seu dia a dia. Hoje nós estaremos aqui falando sobre responsabilidade civil, com foco no Estado. O nosso alvo aqui, o nosso ramo do direito hoje aqui é de uma forma específica o direito administrativo. E eu tenho aqui do meu lado o professor Sancler. Ele é professor aqui na instituição já há bastante tempo, professor de mais alta qualificação aqui na instituição e está brilhantando a gente aqui hoje com a sua participação. Seja bem-vindo, professor Sancler. Obrigado. E nós temos aqui também um aluno, do curso de Direito, Arthur, está aí já no 10º período, saindo da universidade, já prestes a encarar uma vida profissional e também vai ter que lidar com essas questões aí no seu dia a dia. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, professor Douglas. Fica à vontade, tá? Pode ficar extremamente à vontade. Pois bem, professor Sancler, o tema hoje é responsabilidade civil do Estado. E eu acredito que para quem está em casa aí nos assistindo, ter uma compreensão melhor do tema, seria interessante a gente explicar o que é o Estado ou quais são os entes que compõem o Estado. Olá, Douglas, professor Douglas, olá, Arthur. E respondendo, olá a todos que estão em casa, e respondendo essa pergunta, o que é o Estado? O Estado é uma pessoa jurídica, é composto de pessoas jurídicas que nos governam a vida em sociedade nos seus mais diversos segmentos. O Estado, por exemplo, ele tem a função de inovar o ordenamento jurídico, seja criando, extinguindo, modificando os direitos de uma forma geral, por intermédio do Poder Legislativo. O Estado também ele vai executar essas leis que são feitas pelo Parlamento, pelo Poder Executivo. O Estado também ele vai resolver, pacificar a sociedade de uma maneira bem rápida aqui, através do Poder Judiciário. O Estado, essa pergunta, o que é o Estado nas suas várias acepções, ele pode ser entendido como as pessoas jurídicas que compõem a Federação Brasileira. E a Federação Brasileira, segundo o nosso texto constitucional, segundo a Constituição da República, ela é formada pela União, pelos Estados, Distrito Federal e pelos seus municípios, assim como a sua administração indireta, que é composta pelas suas autarquias, sociedades de economia mista, empresa pública e as suas fundações. Então, toda essa gama de pessoas, elas integram a estrutura estatal. Então, quando se fala essa palavra Estado, ela está abrangendo toda essa estrutura estatal composta por essas pessoas que eu acabei de mencionar. Muito bem, ou seja, o Estado ele não é somente uma pessoa. O Estado, de fato, ele é composto por vários entes que podem ser considerados ramificações, até para facilitar a atuação. É interessante a gente perceber e entender isso para que a gente possa não mais confundir, porque se a gente está falando aqui de responsabilidade civil do Estado, não estamos aqui falando do Estado de Minas Gerais. Estamos falando aqui do município de Governador Valadares ou de qualquer município que seja. Estamos falando aqui do Estado também de Minas Gerais e da Federação Brasileira, não é verdade? Com certeza, é verdade, é um ser inanimado, mas que ganha vida por essas características explanadas, O Estado governando, o município governando, o Distrito Federal e a União em si, bem explanado pelo professor Sancler e o professor Douglas. Muito bem. Muito se discute, professor Sancler, em relação ao Estado, e a gente percebe isso no dia a dia, por onde a gente vai, principalmente em época de política, que o Estado ele deveria intervir minimamente na vida das pessoas. O Estado ele deve tutelar a sociedade de uma forma geral.
E às vezes a gente vê em alguns estados, vamos colocar assim, nações, onde o Estado ele intervém na família, ele intervém na escola. E como é que fica isso? Aqui no Brasil a gente tem um princípio que regula isso, o Estado ele de fato ele pode intervir em tudo aquilo que ele quiser, ou existe uma limitação para que o Estado possa influenciar a vida das pessoas? O Estado, na sua concepção, ele sofreu uma evolução jurídica histórica com o decorrer do tempo. Antigamente o Estado, ele era o Estado absolutista, ele intervinha em todos os segmentos da vida social. O Estado, encarnado na pessoa do rei, ele intervia na propriedade, na vida particular, e ele tinha até o direito sobre a vida das pessoas. E, obviamente, que o Estado foi evoluindo, passou-se de um Estado absolutista para um Estado totalmente liberal e que a intervenção do Estado era mínima perante a sociedade. Basicamente, o papel do Estado, nessa época do Estado liberal, ele passou a ser apenas de proteção externa contra ataques externos e a pacificação social. Esse modelo estatal também, ele sofreu uma evolução e a sociedade começou a perceber que começou a demonstrar carência de atuações estatais em determinados setores da sociedade. Por exemplo, no fomento da economia, na distribuição de renda, na prestação de serviços públicos, prestações positivas de saúde, educação, moradia, entretenimento. Então, hoje aqui no Brasil, o atual estágio de evolução estatal, nós temos uma intervenção mediana do Estado. O Estado, ora, intervém em algumas situações, em alguns setores, ora, ele se abstém totalmente. E, ora, ele intervém com mais intensidade, ora, com menos intensidade. E isso vai de acordo com a necessidade social. Mas o Estado, ele interfere, sim, na vida da sociedade, nas suas várias modalidades, inclusive a delas, na prestação de serviços públicos e na confecção das leis. Muito interessante, porque a partir dessa premissa, a partir dessa intervenção ou da possibilidade de intervenção do Estado em diversas áreas aí da vida das pessoas, surge então problemas. Problemas acontecem, erros acontecem, falhas acontecem, a estrutura do Estado ela é composta por pessoas que são sujeitas a falhas. E a gente sabe que o direito, ele regulamenta esse tipo de situação. A gente tem a responsabilidade civil, no direito civil, como uma regra, que ela ocorre por uma ação ou por uma omissão do agente. E o Estado? O Estado também, ele pode ser responsabilizado, civilmente pelos seus atos? Pode sim, com certeza. O Estado, hoje em dia, ele responde civilmente pelos danos que seus agentes, agindo na qualidade de agente público, ele causa aos servidores, aos cidadãos. Então, o Estado hoje, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que ele responde sim civilmente pelos seus atos. Não só no Brasil, mas essa é uma tendência mundial, né? Nem sempre foi assim. Houve épocas, professor e Arthur, que o Estado, né, que eu estou falando no aspecto mundial, no aspecto global, nem sempre o Estado foi obrigado a indenizar. Houve épocas que o Estado fazia o que fizesse o que fizesse, que ele não teria obrigação de indenizar, ainda que causasse prejuízo a outrem. E, obviamente, que essa concepção de Estado irresponsável, isso deixou de existir já tem algum tempo, e só a título de curiosidade, os últimos 2 países que deixaram de adotar a teoria da irresponsabilidade do Estado foram justamente Estados Unidos e Inglaterra. Ou seja, um ponto curioso é que são os 2 países em que se arrogam como os maiores defensores do direito da população. Mas isso é só uma curiosidade. Mas aqui no Brasil, que é o que nos interessa, desde a concepção da República do Brasil, né, desde que se tornou República, o Estado brasileiro sempre sempre foi responsável pelos seus atos danosos. Então, o Estado ele tem que indenizar, quer seja por uma conduta omissiva, consistente em não fazer, quer seja por uma conduta comissiva, ou seja, quando ele vai lá, pela sua atuação, é suficiente para causar dano a outrem. Muito bem. O Estado ele tem um poder absoluto na vida das pessoas. O Estado ele determina condutas. Inclusive, o professor Sancler falou aqui do viés dos Estados Unidos, da Inglaterra, e a gente vê que na sociedade internacional, o que rege a sociedade, os componentes da sociedade, de uma forma principal e originária, são os Estados.
O Estado ele detém todo o poder. O Estado é soberano, né? Então, o Estado ele atrai para si uma responsabilidade muito grande. Ele tutela a vida das pessoas. E acredito eu que não seria justo alguém que tem um poder tão grande de determinar a conduta de toda uma sociedade, ele não ter, de fato, responsabilidade nenhuma em qualquer problema eventual que haja. Como é que você vê isso, Arthur? Professor, como explanado pelo professor Sancler, ele passou pelos institutos da história da responsabilidade civil. E o primeiro instituto foi da irresponsabilidade estatal, que era a visão do rei como o monarca, como o ser soberano, e que da voz do rei saía a voz de Deus. Então, com isso, quando eram praticados atos estatais que passavam daquilo que era lícito, daquilo que era considerado lícito à época, não havia uma reparação. E a transição deste Estado, dessa irresponsabilidade do Estado para a responsabilidade subjetiva, como explanado pelo professor Sancler, foi um julgado no Tribunal de Conflitos da França, em que uma menina passando por uma fábrica de fumo, elaboração de fumo, ela foi brutalmente acertada por um carro daqueles, né, por um caminhão daqueles e veio a falecer. Então, com isso, o pai ajuizou uma ação contra o Estado e a tendência começou a mudar. A tendência começou a ser elaborada de uma outra forma, com que o Estado deveria responder nesse aspecto subjetivamente para com este pai, para com essas pessoas que vêm sofrendo a turbação, que vêm sofrendo atos ilícitos do Estado. Então foi muito bem explanado. O Estado hoje, ele deve responder objetivamente pelos seus atos, pelos atos ilícitos praticados contra as pessoas no cotidiano. Muito bem. Nós podemos considerar, professor Sancler, o Instituto da Responsabilidade Civil que a gente utiliza para a imputação do Estado a mesma responsabilidade civil que existe aí de forma geral na vida das pessoas? Ou tem alguma diferença de um instituto para o outro, por ser o Estado? Existem algumas diferenças, sim. Basicamente, a teoria da responsabilidade civil, que traduzindo nada mais é do que o dever de indenizar pelos danos causados, ela tem a mesma base, mas existem algumas diferenças pontuais quando se aplica a responsabilidade civil, o dever de indenizar, no campo lá do direito civil frente ao direito estatal. Né, frente ao direito administrativo, o Estado responde por uma outra forma, tem alguns pressupostos que o Estado deve, para que enseja a obrigação de indenizar do Estado. E a diferença básica é com relação às teorias, ou seja, a teoria que hoje prevalece no campo do direito civil é a teoria da responsabilidade subjetiva, ou seja, aquele que foi ofendido, aquele que sofreu dano, para se ver reparado, ele vai ter que provar o elemento subjetivo do agente, elemento subjetivo daquele causador do dano. Daí, responsabilidade subjetiva. E o elemento subjetivo nada mais é do que aquilo que está na cabeça do agente. Ou seja, eu preciso provar, se uma pessoa me causa dano, eu preciso provar se ela agiu com dolo, ou seja, que nada mais é do que uma vontade livre e consciente de produzir um determinado resultado, ou como no linguajar popular é o por querer. Eu tenho que provar se a pessoa agiu por querer ou então se ela agiu com culpa em qualquer uma das suas modalidades, seja pela imprudência, seja pela imperícia, seja pela negligência. Quando a gente traz essas teorias para o direito público, para a responsabilização do civil do Estado, a aplicação dessa teoria da responsabilidade subjetiva, ela traduz uma dificuldade prática muito grande para o ofendido. Ou seja, aquela pessoa que teve um direito seu lesado pelo Estado, se ela for aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva, ela teria que comprovar o elemento subjetivo do agente público causador do dano. E na prática, nem sempre isso é possível. Às vezes, eu não consigo identificar o agente público que me causou dano. E ainda que eu identificasse, seria muito difícil eu saber o que se passa na cabeça desse agente. Se ele agiu com dolo, né, uma vontade livre e consciente de produzir o resultado, ou se ele foi imperito, imprudente ou negligente. Então, só para exemplificar, se eu estou com o meu carro andando pela rua da cidade e tem um buraco lá que deveria estar sinalizado, mas não estava. Eu não vi o buraco, caiu com o meu carro lá dentro e me causou danos de ordem material, avariou meu carro, furou pneu, enfim.
Se fosse utilizar a teoria do direito civil, eu teria que comprovar qual foi o servidor público que era o responsável para sinalizar aquele buraco e ele não sinalizou. E no seio da administração pública, isso às vezes se torna impossível, né, para eu que sofri o dano identificar quem é o servidor. E por isso, então, é que a teoria da responsabilidade civil, ela teve uma particularidade com o Estado. Quando se aplica a teoria no Estado, ela tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, na teoria da responsabilidade subjetiva estatal, ao contrário lá do direito civil, que eu tenho que identificar quem foi o agente causador do dano, para o Estado basta que eu comprove que o serviço deveria funcionar, mas ele não funcionou, funcionou de maneira tardia ou funcionou de maneira ineficiente. Então, eu não preciso mais identificar quem é o servidor público faltoso. Basta que eu comprove que o serviço público deveria funcionar e não funcionou de uma maneira adequada. Isso falando de responsabilidade subjetiva do Estado. E no que tange a responsabilidade objetiva, ela basicamente observa a mesma estrutura, o mesmo tripé, que nós iremos falar dele daqui a pouco, da responsabilidade civil lá do direito civil. Outra diferença básica também é que a teoria subjetiva, ela é a regra lá no direito civil e no direito administrativo, a responsabilidade civil estatal tem como regra a responsabilidade civil objetiva, no caso de ações do Estado. Muito bem, muito bem. Nós estamos encerrando esse primeiro bloco, a discussão só está começando e está ficando interessante. Não saia daí, o programa Questão de Direito volta já já.